Os médicos adoram prender o corpo, ou acham que é a única forma. Pelo menos o que eu vejo com frequência é as recomendações a ser dadas no sentido de prender, resolver prendendo. Eu estava há pouco a falar com um cliente, um senhor de idade, e ele estava-me a contar algumas coisas, como é normal, não é? Contarem, tive isto aqui, tive aquilo lá, e uma situação no ombro onde lhe diagnosticaram um músculo rompido e o médico queria-lhe injetar algo, não é? Ele diz, eu vou-lhe injetar aí uma coisa que vai-lhe resolver o assunto. E também uma situação numa clavícula onde ele partiu o osso e então queriam-lhe colocar uns ferros, não é? Para ficar aquilo preso. E isto é o comum, não é? Por exemplo, a pessoa tem aquele problema de ranger os dentes, coloca-se aquele aparelho para prender. Eu tive uma altura uma cliente que estava com um problema no tornozelo, doía-lhe imenso a caminhar, e o que o médico lhe tinha dado prescrevido foi uma bota rígida para ela ficar calçada e estar ali com aquilo. E ainda por cima era super pesada, super desconfortável, e ele queria que ela andasse com aquilo. É o que acontece também com a lombar, por exemplo, não é? Dá-se exercícios para enrijecer a zona, lá está, vamos fortalecer a lombar. E o que é isto a que se referem com fortalecer? É ficar aquilo tão duro, tão preso que não mexe. Porque é esta ideia de que se nós prendemos, resolvemos a situação. E não é resolver, e eles também sabem que não resolve, porque resolver é resolver, não é? Resolver é resolver. O problema deixa de existir. Mas este resolver é simplesmente o atuar no momento para dar uma solução no momento. E que solução é esta e a quê? Simplesmente a dor, não é? Ou seja, esta visão de que temos aqui um problema que nunca vai ser resolvido, vai estar aqui para sempre e cada vez pior, e onde nós queremos atuar é na dor. Sem entenderem que é justamente este atuar que está a prolongar a situação e a fazer com que cada vez fique pior. Porque sim, não é? Se nós vamos prender a zona no momento, a zona não mexe, nós não vamos sentir dor, vai ajudar a nível da dor. É o que acontece também a nível de quando se faz exercícios para essa zona no momento fica, mas eventualmente a pessoa vai voltar a sentir dor, porque o problema agora até vai estar pior e vai causar outros. A solução no corpo nunca passa por prender o corpo. Isto é justamente o oposto de tudo o que se quer faz sentido, porque um corpo saudável é um corpo solto. O que causa a doença, o que causa problemas, mau funcionamento, é justamente zonas a ficar presas, não é? Vão ficando presas e vão impedindo que as coisas simplesmente funcionem, até a nível de circulação, a nível de oxigenação, mas também a nível mesmo do movimento. E como é óbvio, as coisas, não é? Os músculos vão ficando presos, o corpo vai ficando preso, isto vai causar muita tensão, muito impacto nas articulações, vai puxar também os ossos para posições não é? De formas que não são as ideais e que nós dizemos que houve ali um desvio, ou seja, o que for, mas no fundo aquilo está a ser puxado. E, ou seja, e depois tudo que daí vem, não é? Porque um problema leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Ou seja, se na causa de tudo isto é o corpo ficar preso, o corpo ficar impossibilitado de simplesmente fluir e funcionar, como é que nós agora, para resolver uma situação, vamos prender aquela zona? Claro que não estamos a resolver. E depois eles dizem assim, este problema não há nada a fazer, é para a vida toda e já sabe que vai ficar pior. Pois, porque eles, em vez de tratarem, estão a agravar a situação, estão a dar soluções que estão a agravar a situação e a trazer outras situações, não é? A agravar outras situações, porque de uma coisinha leva a outra. O corpo todo funciona em conjunto. Nós não podemos achar que, por exemplo, num ombro, que vamos ter aqui um problema e que isto vai ficar preso e com o tempo, com os anos, que este problema vai se manter só aqui. Porque, por exemplo, um corpo ficando aqui preso, a gente puxa, não é? Quanto mais o corpo estiver preso, mais... Ou seja,
Estamos a falar aqui, já estamos a falar do pescoço, que estamos a falar de tudo o que envolve o rosto, estamos a falar do outro lado, estamos a falar do braço, estamos a falar das costas, estamos a falar do abdômen, vai por aí fora. Por isso é assim, de uma coisa passa a outra, passa a outra, passa a outra. Mas mesmo sem estarmos aqui a complicar e a dizer todo este desenrolar, mesmo só na zona, como é que a zona vai ficar bem se, em vez de lhe darmos a solução, que é libertar o que está a aprender, nós vamos prendê-la? Não é? Como é que isto vai resolver? Não vai, nem assim, às vezes não entendo que nem sequer faz sentido nenhum. E prontos. Mas é o que se faz. É esta a solução que se faz. E como eu dizia, existem 1001 exemplos que eu podia estar aqui a dar em que se faz, que é esta abordagem, mas uma das zonas muito, muito comuns e que quase toda a gente passa por ela, lá está, é a situação da lombar e esta coisa que eu ouço que me... já não me irrita, irritava bastante, não é? Temos que fortalecer a lombar, temos que fortalecer, eu assim, caramba, mas justamente o problema que estás a ter, a dor que estás a ter, os problemas que estás a ter, a hérnia que causou, os problemas nos discos que causou, tudo isso foi justamente por haver ali excesso de contração, haver ali algo a prender e que está a puxar. Tá? E até pode, em outras partes, haver flacidez. Porque aqui esta zona está a prender, não está a deixar o resto movimentar, e houve ali uma zona que ficou mais blá blá blá. Não importa, o que importa é esta zona que está a prender e que não está a deixar o corpo mexer, e não está a deixar as coisas fluírem, que está a puxar as coisas para onde não deviam. E nós agora vamos resolver isto a prender? Não, vamos então prender tudo, porque assim nada mexe. E olha, se nada mexer, já não te dói. E é por isso que a pessoa diz assim, fiquei bem, já não me dói. Pois é, até, porque é uma questão de tempo. É uma questão de tempo e a dor volta. A dor volta não só por essa situação, mas volta por outras coisas que agravaram e pioraram. Problemas que não existiam, que passaram a existir e agora tem dor. E agora, o que é que fazemos? Voltamos a atuar na dor. E isto resulta até um certo ponto, porque conversem com alguma pessoa de idade e vocês vão ver que chega uma altura em que elas dizem agora já nada me adianta, não é? Eu tomava estes comprimidos, depois passou para injeções, depois passou para isto, fiz estas operações, blá blá blá, mas agora estou aqui numa situação que não me adianta. É assim, eu tomo na mesma toda esta medicação, mas eu vivo com dores, porque, não é? E nunca nada se trata. E nunca nada se trata porque o músculo é sempre completamente ignorado. A necessidade do corpo fluir, do corpo ser livre, do corpo estar flexível é completamente ignorada. É o foco total no osso e em manter o osso numa posição e o resto é ignorado. Mais do que ignorado, é ainda prejudicado. Eu não sei até que ponto isto é falta de entendimento ou interesse ou não sei. Eu não sei, porque quem trabalha com o corpo é impossível que não entenda isto que eu estou a dizer. Mas, no entanto, deixam-se levar pelas conversas daquilo que sempre ouviram e que sempre disseram e pronto, é assim que eu aprendi, é assim que é, esta é a abordagem e é assim que é. E não pode ser, não podemos continuar assim, porque se queremos que as pessoas fiquem bem, e as pessoas podem ficar bem, tudo pode ser resolvido. Não há nada no corpo que não possa ser resolvido, que não possa ser revertido. A ciência hoje sabe que o corpo está constantemente a renovar-se. Não há célula no nosso corpo e tudo é formado por células, não é? Seja num osso, seja num músculo, seja num tecido qualquer do corpo, em que essas células não estejam constantemente a renovar-se. Inclusive no cérebro temos os neurónios, que era uma coisa que acreditavam eu lembro-me, não sei há quantos anos atrás, mas já bem há muitos anos atrás, eu lembro-me de ouvirmos isto e que eu na altura também não me caía muito bem, porque depois havia outros exemplos, outras coisas que eu ouvia dizer assim, não pode ser, não é? Porque no mundo há tantos exemplos que provam o contrário daquilo que muitas vezes a ciência e a medicina diz, e temos que ver isso e dar atenção a isso, e não simplesmente àquilo que alguém decidiu e escreveu num papel. Mas eu lembro-me deles dizerem, ok, conforme os neurónios iam morrendo, acabou.
e agora é um, agora é outro, apaga-se outro, e a pessoa vai definhando, e a nível de memória, de capacidade cognitiva e tudo isso, ou seja, tudo isso começa a definhar. Mas hoje em dia sabe-se que isso não é verdade, que eles não só se renovam, como há a capacidade de se restabelecerem e uns influenciarem os, ou seja, conforme os estímulos que a pessoa esteja a ter e o espaço que dê à recuperação, essa recuperação acontece. E há imensos exemplos assim no mundo, e hoje em dia a própria ciência diz que é assim que acontece. E a ciência sabe que a nível do corpo em geral, tudo tem capacidade de se restabelecer, porque tudo está constantemente a ser renovado. O problema é que está a ser sempre renovado, quase sempre para mais do mesmo ou pior. Até porque é aquilo que se acredita e a abordagem que se tem é nesse sentido. Quer pelos tratamentos que as pessoas estão a receber, quer pelas próprias crenças que a pessoa tem. É assim que é, então eu não... É tal coisa, não é? Queremos um resultado diferente e continuamos a fazer o mesmo. Não pode, não é? Se queremos um resultado diferente, temos que fazer o diferente que nos vai dar esse resultado diferente. E a abordagem é a mesma, as crenças das pessoas são as mesmas. Eu vou continuar a fazer isto, não resulta, mas eu vou continuar a fazer isto porque não resulta, e eu já sei que não resulta, e é assim que é, e é isto que eu tenho que fazer. E não resulta, como é óbvio. Tudo tem a capacidade de se renovar, de se sarar, podemos pôr nessa palavra, não é? Como eu estava a dizer antes. Pensem num osso. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é porque eu tenho, seja o que for, seja num disco, numa articulação, no próprio osso, eu tenho este problema. Há esta mentalidade em geral, no público em geral e nas terapias em geral, que este problema foi causado, é assim que é, não há nada a fazer. No entanto, eu não vejo ninguém, quando cai e parte uma perna, a dizer, olha, partiu, pronto, partiu, é assim, ficamos assim para a vida toda. Não, porque nós sabemos perfeitamente que o osso que se solidifica e que volta, não é? Temos aqui um ossinho que partiu, literalmente partiu, e nós simplesmente damos ali as condições necessárias para que ele fique alinhado, porque se a gente, não é? Imaginem que não tem o gesso, ou ele é mal colocado e fica um assim, outro assim, ele vai solidificar todo torto, não é? Nós queremos que ele volte a solidificar e a ficar uma peça só, exatamente como estava antes. Então nós vamos dar as condições para isso. E neste caso, sim, o gesso e ter ali a zona presa, que é mau para tudo o resto, e as pessoas sabem disso, não é? Dos problemas que depois causam, e depois convém a pessoa fazer massagens e até exercícios, e para ajudar ali a parte muscular, porque ficou ali tudo parado. Mas pronto, é um mal necessário, porque temos ali um osso que precisamos que ele solidifique, e ele volta a solidificar, e ele volta a ficar um só. Como é que isto acontece? Se há esta crença de que o osso acabou, tem este problema e acabou, não é? E mais, eu não sei se ainda fazem, é provável que sim. Há uns anos atrás vi um documentário, já uns bons anos atrás, que havia uma moda na China, eu penso que é, porque os chineses têm uma cultura interessante a nível destas coisas, lá está, que para nós é estranho, mas para eles é as coisas mais comuns. Houve ali uma moda de as mulheres chinesas quererem ser maiores, porque elas são mais pequenitas, e quererem ser maiores, e então quererem crescer uns centímetros, e literalmente, partiam-lhe os ossos das pernas, ou seja, é a mesma coisa, por exemplo, com um aparelho nos dentes, não é? Colocas ali o aparelho e neste caso, para pôr direito ou juntar, ou seja o que for, mas também podemos pôr o aparelho para abrir espaço. E, por exemplo, se queremos abrir mais espaço para caber ali um outro dente, faz-se isso com o aparelho, certo? E era literalmente isso que faziam com as pernas, ou seja, colocavam ali um aparelho, e obviamente as dores que elas tinham eram horríveis, está bem, mas elas passavam por isto tudo porque queriam ser mais altas. E ficavam mais altas, estamos a falar de centímetros, agora não sei qual era, porque aquilo também, lá está, a nível de dores, e temos que, não é, estamos ali mexendo no corpo de uma forma que não pode ser agora passar para 10 ou 20 centímetros mais altas, nem era isso que elas queriam aquela coisa natural, mas ficar um bocadinho mais altas, e faziam isto, partiam os ossos, e depois punham ali o aparelho para ir aos pouquinhos, não é, a coisa puxando, e dando espaço e o osso, aqui estamos a falar, prestem atenção, que assim, estamos a falar mais do que
temos um osso que partiu, juntamos e ele volta a unir-se, não é? Estamos a falar de um osso que nós partimos, damos ali, aos pouquinhos vamos dando um espaço e ele cresceu mais um bocadinho, damos mais espaço e ele cresce e vai crescendo, e um osso que era assim passou a ser deste tamanho todo completo. Se isto é possível, digam-me lá porque é que uma pessoa que diz eu tenho uma perna mais curta que a outra, porque eu tenho um osso mais curto que o outro, tem que ser assim para a vida toda. Mas isto é outra história, porque isso também não é verdade. Eu diria que 99% das vezes isso é tudo treta. Mas isso eu depois faço um outro vídeo sobre isso. Isso era algo até que eu queria fazer um vídeo já há muito tempo, e agora a falar nisto veio e lembrei-me. Mas eu depois faço um vídeo sobre isso. Mas não há nada no osso que não possa recuperar, também, como qualquer outra zona do corpo, desde que sejam dadas as condições para isso. E no caso do osso, como estava a falar na perna, haver aquele espaçozinho para aquilo crescer, é preciso dar esse espaço. Se nós temos, por exemplo, falamos na coluna, está ali a coluna a ser puxada, não é, para aqui. Como é que ela simplesmente agora vai para ali? Ela está ali, enquanto que aquilo não deixar de ser puxado, não é? Enquanto que o corpo naquela zona não ficar solto e permitir que as coisas voltem ao lugar, não voltam. Se permitirmos, é uma questão só de permitir que as coisas voltem ao lugar. E como é que nós permitimos? Às vezes precisamos de ajuda, às vezes conseguimos nós próprios fazer esse trabalho, tudo depende de como for, mas nunca é aprendendo que nós vamos resolver uma situação. Não resolve? 2, vai causar outros problemas e vai agravar a situação em si, e é por isso, essa é a única e simplesmente essa única a razão, porque aquilo que é sabido que seja isto, seja aquilo, seja aquilo outro, seja aquela outra pessoa tem, e agora que eu tenho é para a vida toda e não há nada a fazer, e eu já sei que cada vez vou ficar pior, e a culpa é da idade, porque a idade leva com a culpa toda, e assim nada é feito.